Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também um comentário aqui embaixo, que é muito importante a sua participação e a interação aqui no canal do IP. Hoje entrando um pouquinho mais tarde no ar, mas a gente não vai deixar de falar sobre os principais assuntos da semana. E entrando no primeiro ponto, um tema que a gente tem repercutido aqui no IB, né, durante os nossos boletins que a gente manda dos nossos grupos do WhatsApp, é sobre um acordo, né, Dani, um possível acordo de libertação dos reféns que podem sair. Israel deu ao Hamas uma semana para concordar com a nova proposta, a gente vem falando aqui nas últimas edições do Expresso também sobre esse possível acordo, né? Enfim, o Israel deu ao Hamas uma semana para concordar com essa nova proposta de devolução dos reféns israelenses em troca de um cessar-fogo. Porém, dessa vez, o acordo pode sair, mas nada é certo. Eu queria saber, Dani, que acordo seria esse? Quais são as condições? Tem mais algum ponto além do cessar-fogo que o Hamas está exigindo? E se de fato tem uma possibilidade da gente ver aí a devolução dos reféns israelenses? Olha, realmente, desde que teve um acordo de libertação de alguns reféns em novembro, né? A gente viu algo em torno de 85 reféns, sem contar reféns que foram negociados diretamente por outros países com Hamas. Então, mais ou menos algo em torno de 120, 125 reféns dos 250 originais, 115 reféns, acho, desde dos 250 originais, 250 e poucos, foram libertados. Mas existem hoje, na faixa de Gaza, 132. Hoje abaixou o número de 133 para 132, porque um dos reféns, que achava-se que era refém, um rapaz chamado Eliakim Liebman, que era segurança da festa do Festival de Música Nova, né, que teve aquele festival que 350 pessoas, 400 pessoas foram assassinadas nesse festival. Ele era um dos guardas, né, um dos seguranças do festival, um jovem também, 20 e poucos anos, 22 anos, e ele subiu, quer dizer, não foi encontrado depois, e como não houve nenhuma, não se encontrou nenhum o corpo dele, nem nada, achava-se que ele tinha sido levado para Gaza. Estaria vivo ou morto, mas estaria em Gaza sequestrado. Mas, algum tempo atrás, houve uma certa descoberta, ninguém sabe ainda os detalhes, mas ele foi encontrado, o corpo dele foi encontrado no túmulo, né, no lugar de um outro corpo que tinha sido enterrado, de uma mulher. Quer dizer, então, ele... ninguém sabe exatamente, eu não tenho os detalhes, mas ele foi morto no próprio dia 7 de outubro e foi enterrado no lugar errado. Quer dizer, então, ele não foi refém, não chegou a ser levado para Gaza, então o número de reféns agora baixou para 132, sendo que o número de reféns vivos também caiu, a gente não sabe exatamente quantos estão vivos, mas hoje, acho que foi ontem, na verdade, um outro refém chamado... como é que é o nome dele? Dror Or. É difícil o nome dele. Dror Or. Em hebraico a gente fala Dror Or. Ele, de 48 anos, do kibbutz Be'eri, o exército disse que tem provas, né, sabe, que ele morreu. Então, ele está em Gaza, o corpo dele está em Gaza, mas ele está morto. Né? Como a gente falou na semana passada, hoje em dia acredita-se que dos 132, só um quarto esteja vivo. Tá? Tanto que, agora falando desse acordo, esse novo acordo de libertação, ele incluiria a libertação de 33 sequestrados numa espécie de libertação humanitária, que o Hamas está chamando, que está todo mundo chamando, que seriam os idosos, tem idosos lá dentro, seriam pessoas doentes, pessoas com, enfim... com algum tipo de problema, acho que todas estão, né? E mulheres, inclusive mulheres soldadas. Isso seria realmente incrível, porque a gente sabe que as mulheres estão sofrendo também abusos sexuais, violações, etc. Então, seria a libertação desses 33,
que provavelmente é mais ou menos o número de reféns que estão vivos, infelizmente. E, em troca, Israel daria algo em torno de 1 dia de cessar-fogo por refém, então seria algo em torno de 33 dias, talvez 40 dias de cessar-fogo, tá? E, em troca, né, da libertação, além do cessar-fogo que o Hamas quer muito, haveria também a libertação de centenas, talvez milhares, de presos palestinos. A gente sabe que o Hamas, desde o começo, tudo que ele quer, ele queria muitas coisas, né? Mas uma das coisas que ele queria com a instrução para os seus terroristas de capturarem reféns, a ideia era libertar os cerca de 7.000 presos palestinos em cadeias israelenses. Novamente, lembrando que não são sequestrados, não são reféns, são presos que passaram para o sistema penal israelense. Alguns cometeram atentados terroristas, outros ajudaram, gente que está cumprindo sentença de prisão perpétua, foram julgados e condenados, já é uma democracia. Tá? Então, seria libertar presos, é que nem no Brasil, um grupo terrorista, de repente, fazer um ataque terrorista, sequestrar um montão de gente, e em troca quer libertar lá todo mundo de uma prisão de letalidade, né, uma prisão dessas assim mais complicadas, liberta aí os caras, né, gente que foi condenada ou tal. Então, é isso que eles querem, e a verdade é que o que a gente está escutando é que o Hamas meio que não mudou muito a posição desde o começo. O Hamas está exigindo para a libertação, sei lá, eram antes mais pessoas vivas, né? Mas o que eles exigiam desde novembro, desde que houve a primeira grupo de libertados, essa segunda parte, né? O Hamas queria libertação também de centenas ou milhares de presos, que Israel se retirasse da faixa de Gaza, que ele continuasse no poder, que houvesse um cessar-fogo ou fim da guerra. E o Hamas não mudou em nada essas exigências. Uma das exigências também era que Israel deixasse que os palestinos voltassem para o norte da faixa de Gaza, né? A gente sabe que hoje a maioria dos civis da faixa de Gaza estão no sul, né? Estão perto de Rafah. Né? Então, seria voltar para a cidade de Gaza, para as cidades mais ao norte da faixa de Gaza. E Israel estava falando, ok, mas a gente vai fazer uma barreira, vai verificar quem vai passar, porque a natureza dos terroristas é se esconder entre civis, né? E a ideia do Hamas era voltar a comandar o norte da faixa de Gaza também, e voltar a ser o governo, né? Que o Hamas quer se manter no poder e voltar a ser governo. Se Israel se retira totalmente e deixa todo mundo voltar, não adiantou nada a guerra, quer dizer, não mudou nada, o Hamas vai continuar a ser governo na faixa de Gaza, cometeu o pior atentado terrorista per capita da história moderna, pior atentado terrorista da história dos judeus desde o Holocausto, e vai continuar lá a ser o soberano lá na faixa de Gaza, né? Apesar de ter, enfim... Apesar não, mesmo tendo levado a esse caos que está na faixa de Gaza, a reconstrução vai demorar um tempão, milhares de palestinos mortos, a gente não sabe exatamente o número, mas certamente tem civis, e junto a civis, milhares de terroristas do próprio Hamas, da Jihad Islâmica, de outros grupos também mortos. Mas o Hamas conseguiu o que ele queria, na verdade, ganhou a guerra, se manteve no poder, libertou centenas ou milhares de presos palestinos, se tornando aí o grande, né, salvador da pátria dos palestinos, que eles acham, né, o grande líder dos palestinos, em vez de ser pessoas moderadas, são grupos terroristas jihadistas, né, e é um grupo terrorista jihadista, e ainda conseguiu que o mundo inteiro odeie Israel, né? O que está acontecendo nas universidades americanas é muito discutido aqui. As pessoas estão em pânico, estão muito nervosas com o que está acontecendo nas universidades, muito decepcionadas, muito, muito chorando, assim, sabe? Gente que aqui em Israel acreditava, sabe, que os Estados Unidos seria um lugar onde é quase a mesma quantidade de judeus que tem aqui em Israel, tem nos Estados Unidos. É um lugar onde os judeus se sentiam seguros, né?
se sentiam acolhidos, se sentiam integrados à sociedade israelense e agora se sentem novamente num nível de antissemitismo de 100 anos atrás, na Alemanha. Um nível de antissemitismo, talvez seja um exagero dizer isso, mas é um nível de antissemitismo que várias gerações não sentiram desde o Holocausto. Um nível de antissemitismo que a gente achava, a minha geração achava, que não existia mais, que tinha sumido do mundo, principalmente do mundo mais, né, que a gente chama do mundo mais democrático, digamos assim, né? Então, tudo isso incomoda, muitos israelenses estão absolutamente embasbacados com o nível de antissemitismo, o nível de ódio a Israel, o nível de ignorância desses estudantes que inventaram que Israel é o colonialista branco, não sei como que um bando de refugiados que fugiram para Israel a partir de 1850, depois do Holocausto, esses refugiados são colonialistas, quer dizer, não dá para entender, os judeus eram refugiados quando chegaram a Palestina. Israel, o único país que foi para a África para resgatar as pessoas para serem livres, né, com judeus O único retivos. país democrático da região é o colonialista, expansionista, né? É uma coisa assim que é totalmente contrário enfim, do que se estudasse história, se as pessoas estudassem história teriam Mas, enfim, não adianta, acho que esses jovens estão com uma nostalgia de manifestações estilo anos 60, estilo contra anti-Vietnã, parece que eles querem reviver ou viver algo que eles não viveram da década de 60, né? Ter uma bandeira para levantar, né? Ter um motivo para se manifestar e Israel, como sempre, os judeus, como sempre, entram, né, nesse lugar, né, de ser o culpado sempre, o primeiro culpado de tudo, né? Então, está muito difícil aqui, as pessoas estão muito, muito tristes e prestando atenção. Eu não estou falando muito sobre isso, porque como não é uma coisa que aconteceu em Israel, então eu não estou falando tanto aqui no Expresso sobre isso, mas eu só queria dar essa palhinha. Voltando à questão da troca de prisioneiros. Então, o primeiro passo seria essa devolução de 33 reféns em troca de centenas ou até milhares de presos palestinos, em um cessar-fogo de longo prazo, digamos assim. Em a segunda parte seria mais um cessar-fogo de 6 semanas, né, que eu já falei mais ou menos isso, e uma negociação para a libertação dos outros, ou devolução ou troca de corpos, né, de mortos, né, entre israelenses mortos e palestinos mortos, que poderia durar 1 ano. O Hamas quer empurrar com a barriga quanto ele pode isso, porque o Hamas está muito confortável para ele. Está lindo, o mundo todo está contra Israel, sabe? Olha que maravilha, morreu um montão de gente, mas são todos mártires pela causa, tudo bem que morreram, é triste, mas estão lutando pela sua causa, o Hamas vai continuar no poder. Para o Hamas, essa situação está tão boa que o que me faz, na verdade, duvidar que talvez eles queiram fazer esse acordo. Nem esse acordo, que é um acordo que está sendo pressionado, que Israel foi pressionado. Agora, abrir mão, por exemplo, eu estava falando, né, do norte da faixa de Gaza, Israel foi pressionado a abrir mão de sugerir que houvesse checkpoints do sul para o norte, para que Israel checasse quem está voltando para o norte. Para o norte, não. Israel meio que tirou isso da pauta, né? E meio que deixou que, então tudo bem, todo mundo pode voltar para o norte. Quer dizer, só Israel está sendo flexível nessas negociações. O Hamas não se flexibilizou nem um pouco desde novembro. Israel está flexibilizando por pressão americana e pressão do mundo todo. Está flexibilizando, e o Hamas, Israel está tão flexível, e o mundo todo pressionando tanto Israel, eu não sei até que ponto que o Hamas, que o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas, se sente pressionado a fazer nenhum acordo. Para ele talvez seja mais confortável deixar os caras lá, fazer acordo nenhum não, entendeu? De nada. Eu acho que a única coisa que interessa a ele seria um cessar-fogo, mas sei lá, tá tão bom. Por Israel tem poucos soldados lá na faixa de Gaza nesse momento, o mundo odeia Israel, tá ótimo. Era o que o Hamas queria. Então, há uma certa
ninguém sabe exatamente o que está na cabeça desse cara, esse psicopata, que chama Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas, psicopata sanguinário. Então, ninguém sabe o que está na cabeça dele, mas é ele que tem que dar essa resposta, se ele aceita essa troca de prisioneiros ou não. Há bons sinais, né? Tanto que a gente está falando que é a primeira troca proposta e contraproposta que está sendo levada realmente a sério por causa de pressão americana. O Egito entrou muito forte, a gente falou na semana passada. Então, há uma movimentação bem maior do que outras negociações de troca de prisioneiros, né, de devolução dos reféns, desde novembro. Amanhã, uma delegação do Hamas está indo para o Cairo. O Egito está lidando e está mediando, liderando, né? A gente falou que o Catar está fora, né, dessa negociação, e a CIA está mandando representantes também para o Cairo e para essa região toda amanhã também. Tá? Então, se a CIA entrou, se o Hamas está indo para o Cairo, há movimentação aí que dá uma certa esperança de que essa troca de prisioneiros realmente saia do papel. E, novamente, vai ser muito triste para Israel libertar centenas ou milhares de presos palestinos com sangue nas mãos. Muito triste para Israel ver o Hamas voltando a se estabelecer no norte da faixa de Gaza e continuar no poder. Muito triste, muita coisa que, enfim, só 33 dos 132 voltando. Mas as opções são de triste ou muito triste. Quer dizer, ou muito mais triste. Quer dizer, não tem nenhuma opção boa para Israel nesse momento. Nenhuma opção boa. Essa é a menos ruim. É o que dizem as pessoas que estão envolvidas, ou que estão conversando, falando na imprensa, né? É claro que tem gente da extrema-direita em Israel que não quer ver acordo nenhum. Para eles acham que os reféns já era, e que Israel deixa eles morrerem lá, que Israel não tem que abrir mão de nada, e tem que atacar Rafah, e tem que não sei o quê, e dar muita força. Mas a maioria dos israelenses não, acha que os reféns têm que voltar para casa. É muito importante para o ethos de Israel e o ethos do exército israelense de nunca deixar ninguém para trás. É muito importante para as próximas gerações que vão se alistar no exército saber que o país vai fazer todo possível para resgatá-los caso eles sejam sequestrados. Então, é muito importante para a moral nacional que esses reféns voltem. Talvez mais importante do que destituir o Hamas, que parece impossível realmente nesse momento. Então, entre a cruz e a espada, né? Aquela coisa. Mas vamos ver, vamos esperar os próximos passos. Há sinais de que essa negociação, então, pode ser que realmente ela saia do papel. A gente vai saber uma resposta, vamos ser mais inteligentes nesse fim de semana, quando o Hamas der a sua resposta. A gente vai seguir acompanhando aqui, né, Dani, nas redes do IB, sobre, enfim, as atualizações sobre essa possível resposta aí do Hamas para esse acordo, mas, desculpa, como você comenta, é uma situação muito difícil, são vários dilemas, né, enfim, que Israel enfrenta dentro de todo esse cenário, né, com toda essa situação dos reféns, alguns, inclusive, que se sabe que, infelizmente, não estão vivos, e a gente sempre lembra, né, que complica mais ainda, que não é uma negociação de governo legítimo contra governo legítimo, né, com um grupo terrorista sanguinário, cruel, que, enfim, fez o maior atentado terrorista da história do país, né. Enfim, a gente vai seguir acompanhando aqui essas atualizações, né, sobre esse possível acordo do Hamas, e a gente traz nas redes do IB e, enfim, quem sabe será um próximo tema da próxima edição do Expresso. E entrando no segundo tema dessa edição do programa, é uma situação tanto quanto diferente aí, eu acho que pode dizer, né, que é um possível mandado de prisão para Netanyahu. É possível que o Tribunal Penal Internacional emita mandados de prisão nos próximos dias contra Benjamin Netanyahu, também contra outras autoridades israelenses. Netanyahu está muito preocupado e está tentando fazer de tudo para evitar isso.
Eu queria saber, Dani, como que está a repercussão disso em Israel, e, enfim, né, se tem chance mesmo de acontecer alguma coisa, mesmo que simbolicamente, contra Netanyahu. Primeiro, deixa eu só esclarecer, né, que o Tribunal Penal Internacional, né, que em inglês é o ICC, ou International Criminal Court, não é o mesmo que a Corte Internacional de Justiça, ou International Court of Justice, onde está correndo aquele negócio do genocídio, tá, não sei o quê. São duas cortes diferentes, ambas ficam em Haia, né, nos Países Baixos, mas são cortes diferentes, tá? A segunda que eu falei, né, que é a Corte Internacional de Justiça, que está julgando aquela ação da África do Sul, que o Brasil concorda, que Israel comete genocídio, não sei o que, não sei o que. São disputas gerais entre nações e a Corte Internacional de Justiça, né, CIJ, né, International Court of Justice, manda sugestões para a Assembleia Geral da ONU sobre questões jurídicas internacionais. O Tribunal Penal Internacional, que é esse International Criminal Court, ele julga pessoas. Já é outra coisa, é outra corte que julga indivíduos por crime de guerra e crimes contra a humanidade. Tá? Então, é nessa corte que julga indivíduos que o promotor dessa corte, Karim Khan, que é um britânico, ele iria, talvez, quer dizer, há boatos, há movimentação de que ele iria emitir mandados de prisão internacionais, quer dizer, os países que assinam, né, que assinaram ou que participam dessa corte poderiam prender, né, caso qualquer uma dessas pessoas que tem mandado de prisão tocasse seu solo, tá? Foi o que aconteceu com aquele ditador chileno lá, esqueci o nome agora, meu Deus do céu, que horror, terrível a minha parte. O Pinochet? Pinochet, ai, que horror, desculpem, eu sei quem é Augusto Pinochet. O Pinochet teve um mandado de prisão, tanto que quando ele foi para a Europa, ele ficou preso. Ele foi preso quando ele aterrissou lá. Então, seria uma coisa assim, entendeu? Quer dizer, não é simbólico. Não é simbólico. Um cara que tem um mandado de prisão desse não pode viajar para certos países, porque ele pode ser preso e ficar lá preso até ter o julgamento. Anos pode durar. O Pinochet ficou muito tempo preso na Europa, até voltar para o Chile. Quer dizer, então, não é... Quer dizer, o Netanyahu, os outros dois que teriam, né, o mandato de prisão seria talvez o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe das Forças Armadas, né, o Herzi Halevi, que poderiam não poder mais viajar para a Europa. Eu acho que para os Estados Unidos poderiam, que os Estados Unidos não participam, mas eles não poderiam viajar para a Europa, pisar em solo europeu, porque eles seriam presos. Tá? É claro que o Karim Khan, ele, na verdade, quer dizer, é claro, né, ao que parece, ele emitiria esses 3 mandatos de prisão contra autoridades israelenses, Netanyahu, o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas, porque ele, na verdade, quer emitir também mandatos contra líderes do Hamas. Ele emitiria mandados de prisão também contra Yahya Sinwar, ou contra outros líderes do Hamas, esses que ficam no Catar, em Dubai, sei lá onde, na Turquia. Mas ele emitiria vários mandatos de prisão contra líderes do Hamas. Só que para ser, né, aquela coisa, né, para ser neutrinho, então ele vai emitir também contra Israel, porque a Sinatã não vai emitir só contra o Hamas, fica parecendo que ele é a favor de Israel, não pode, ele tem que ser neutro. Então, ele, para ser neutro, ele emitiria também contra autoridades israelenses, né? O que seria uma coisa assim, a neutralidade incrível, né? Igualdade assim entre o primeiro-ministro eleito, o ministro da Defesa e líderes de grupo terrorista, né? Tem que né, igual ao outro. Quer dizer, então então seria isso, quer dizer, mas a gente não sabe se vai acontecer. O próprio Karim Khan, hoje mesmo, sexta-feira, ele emitiu na verdade, um comunicado meio que reclamando, porque o que acontece é que o Netanyahu está com muito medo disso. Muito medo de ter um mandado de prisão contra ele, que ele não possa ir para a Europa, não possa negociar com países europeus. Isso aí seria muito ruim para ele enquanto pessoa e para Israel também. Israel entraria no hall de países que tiveram pessoas com mandado de prisão por crimes contra a humanidade. Isso é muito ruim. Poderia afetar investimento no país, poderia afetar, enfim, tanta coisa que já foi afetada nessa guerra, mas poderia afetar ainda mais.
Tá? Então, parece que o Netanyahu meio que pediu, pelo amor de Deus, para o governo americano intervir, tentar falar com o cara, com esse Karim Khan, o procurador da TPI, pediu até para famílias de sequestrados israelenses tentarem falar com o cara da CPI, da TPI. Ele está pedindo né, que muita gente interceda, né? E parece que houve, na verdade, um zoom entre senadores americanos, republicanos, com gente do TPI também pedindo por favor, para interceder junto ao Karim Khan, o procurador, para que não faça isso. E o procurador, então, emitiu um comunicado hoje dizendo que está se sentindo pressionado, que ele não quer essa pressão. Tá? Claro que não quer essa pressão, né? Ele está se sentindo pressionado, que não sei o quê, que tem muita gente que está tentando pressionar ele. Enfim, é uma queda de braço aí. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Se for mais um precedente, mas tem tanta coisa acontecendo desde 7 de outubro de 2023, tem tanto precedente sendo quebrado aí que eu nem mais ficaria chocada com uma coisa dessa também, né? Mas o Netanyahu está muito, muito, muito preocupado. Ele emitiu um vídeo dizendo que é uma distorção histórica, discussão de justiça. Eu não estou aqui como advogada do Netanyahu, tenho minhas opiniões, acho que ficam claras aqui no Expresso de Israel também. Eu não sou fã, mas eu acho que é complicado para Israel que haja uma coisa dessa, né? E se o motivo for para contrabalançar, porque ele vai emitir mandados de prisão contra líderes terroristas, fica difícil a gente aceitar uma coisa dessa, né? Enfim, então, vamos ver o que vai acontecer nessa semana, né? O Netanyahu está muito, muito, muito nervoso com isso. A gente vai seguir acompanhando aqui, enfim, já tem muita pressão, né, Dani? Independente de qualquer coisa mais para cima, Israel, né? Como você falou, no tópico anterior, tem toda essa questão dos protestos das universidades dos Estados Unidos, né? E, enfim, e em outros lugares do mundo também, que na França, no Reino Unido, teve protestos expressivos contra Israel. E agora, enfim, uma pressão contra uma autoridade, contra um líder israelense, enfim, tudo isso pode pesar em certa medida, né? Mas a gente vai seguir aqui acompanhando no IB, no Expresso e trazendo atualizações sobre isso. E entrando no terceiro e último assunto, no último tópico dessa edição do Expresso, a gente vai falar um pouquinho sobre o Yom HaShoah desse ano. Na segunda-feira, Israel lembrará o Yom HaShoah, quando soará uma sirene por todo o país, né? A data marca a lembrança dos 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Mas esse ano será diferente, né? Semana também será do Eurovision, o Eurovisão de 2024. A gente falou na semana passada de todas as tensões, né, de toda a situação envolvendo a participação da artista israelense, que vai fazer com que essa data seja mais tensa do que nunca, além também, eu acho que tem todo um simbolismo, né, Dani, de ser a primeira celebração, né, a primeira lembrança de Yom HaShoah, depois do que aconteceu em 7 de outubro, né? Pois é, então semana que vem a gente vai ter, na verdade, vão ser 2 semanas, né, de algumas festas. Quer dizer, a gente vai ter semana que vem, na segunda-feira, o Yom HaShoah, o Dia do Holocausto. O Dia do Holocausto Internacional é 27 de janeiro, tá? Mas o dia em Israel sempre foi agora em maio, mais ou menos. É sempre uma semana antes do Dia da Independência. É sempre em maio, não é mais ou menos, é sempre em maio, porque a data não é a data judaica, é a data do calendário gregoriano. O Dia da Independência, ele é um dia que marca, obviamente, o dia que o David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, declarou a independência com base numa votação que teve na ONU 6 meses antes, dizendo que haveria um Estado judeu do lado de um Estado árabe, e o 1947, né, a declaração da independência foi em 1948, declarando esse Estado judeu, não o árabe. O árabe nunca foi criado porque os árabes não aceitaram e, no dia seguinte, horas depois da declaração de independência de Israel, atacaram Israel porque não queriam que Israel existisse e não querem até hoje. Então,
essa declaração de independência é considerado o dia, então, da independência de Israel, e é um dia de muita alegria, né, em geral, né, teoricamente, de muita alegria, as pessoas realmente, não é que nem o dia da independência no Brasil, 7 de setembro, que as pessoas não estão nem aí, vão na praia, sei lá, não vão participar de nada cívico, né? Não, Israel é um país que teve muito sofrimento para ser criado. Refugiados judeus vieram para cá por 100 anos antes da criação de Israel, fugindo de perseguições pela Europa e pelo mundo árabe muçulmano, mas principalmente na Europa. Começaram a chegar nessa região, que era ainda sob o Império Otomano, em 1850. Já existiam judeus aqui, claro, sempre ininterruptamente, há 3.000 anos, né? Mas os judeus foram expulsos dessa região, enfim, eu vou contar a história aqui, mas foram expulsos dessa região em 70 depois de Cristo, e sempre existiram judeus que ficaram, né, principalmente mais no norte, na Galileia, tal, não sei o quê, mas muitos judeus, ondas de imigração, a imigração no mundo todo, né, no final do século XIX, não foi só aqui que teve ondas de imigração, mas teve ondas migratórias por judeus que fugiam de perseguições na Europa. E só 100 anos depois é que Israel foi criado. E já existiam judeus aqui, não foi criado só por causa do Holocausto. É claro que o Holocausto deu um pontapé importante para que a ONU aceitasse ou votasse a criação desse Estado judeu, que seria o porto seguro para os judeus, né? Depois do Holocausto. Então, o Dia da Independência é esse dia que as pessoas vão para a rua com muito amor e muito carinho e para se festejar mesmo. É um país que tem 76 anos da independência. Ninguém acha que essa independência foi bobeira. No Brasil, o Brasil tem 500 anos, 200 anos de independência. É uma coisa meio, o Brasil vai sempre existir, não tem, não sei o quê, vou para a praia. Aqui não. Aqui as pessoas se preocupam, sabem da história, de como foi difícil para os judeus terem o seu próprio país, como foi difícil identificar os judeus como um povo sem país, não só como uma religião, mas sim como um povo sem país, perseguido. Então, as pessoas vão mesmo com amor às ruas e celebrar a independência, inclusive muitos árabes também, porque Israel tem uma minoria árabe, né? Árabes israelenses, muitos também celebram essa data. Alguns não, né? Alguns celebram essa data como o dia da Nakba, que é o dia da tragédia, para eles a criação de Israel foi uma tragédia, mas é uma minoria, quer dizer, entre os árabes israelenses existe várias pessoas, mas na população inteira é uma minoria, então as pessoas ainda são bastante apaixonadas por esse dia da independência. E um dia anterior da independência é o dia da lembrança dos mortos, né? Quer dizer, aqui a independência, o dia da independência em Israel, ele é meio esquisito, porque o Ben Gurion, né, quando pensou no dia da independência, ele pensou que o dia anterior ao dia da independência tinha que ser um dia, 24 horas também, de lembrança das pessoas que morreram em guerras e em atentados terroristas. Então, o dia da independência aqui são 2 dias. O dia anterior ao dia, mesma data, que é o dia da lembrança, que as pessoas vão a cemitérios, é como se fosse o dia de finados no Brasil. As pessoas vão a cemitérios, vão lembrar de seus mortos. E aí, esse ano vai ser incrivelmente triste, porque você tem mais de 1.200, 1.300 mortos no dia 7 de outubro, soldados morrendo, teve recentemente mais soldados que morreram, mais de 600 soldados mortos, só nos últimos 7 meses, e feridos e sequestrados. Então, o dia da lembrança esse ano vai ser muito, 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 muito triste. E quando termina o dia da lembrança, imediatamente começa o dia da independência. Eu não sei como esse ano as pessoas vão estar com clima de festejar. Acho que as pessoas vão, sim, pensar nesse dia com carinho, né? Porque ainda a luta pelo país e tudo, mas eu não sei se as pessoas vão soltar fogo de artifício. Tem muitas cidades que nem soltam mais fogos de artifício, não sei se você sabe, João, porque donos de cachorros e animais pediram para que não tivesse fogo de artifício, então muitas cidades adotaram isso, não tem mais fogo de artifício. Mas eu também não sei se vai ter shows de música e de pessoas dançando, não sei o quê. Sempre é um ano que tem muito show de música de graça nas cidades, as pessoas saem, não sei o quê, tal, felizes. Não sei como é que vai ser esse ano, vai ser muito esquisito.
e o dia da lembrança vai ser duplamente, triplamente triste. E o dia Yom HaShoah, que é um dia antes, né, uma semana antes da independência, eu comecei falando isso, o Yom HaShoah, o dia do Holocausto, também esse ano provavelmente vai ser muito mais dolorido do que desde o começo do país, né? É um dia que a gente sempre fala, né? Tem uma sirene que toca às 10 horas da manhã, as pessoas param onde quer que elas estejam, no meio da estrada, o carro para, as pessoas saem do carro, ficam do carro, no meio de estradas, assim, estradas mesmo, tipo, rápidas, as pessoas param no meio da estrada para honrar esse 1 minuto de silêncio, e as pessoas ficam em pé, e no meio da rua, se você já esteve em Israel, viu isso, sabe como é que é, mas quem não teve, não presenciou, quando tem essa sirene, as pessoas na rua, no meio da rua, param e ficam, né, e honram. O país para por 1 minuto, né? Então, esse ano provavelmente vai ser muito mais dolorido, apesar de ser uma lembrança do Holocausto e não do 7 de outubro, mas as pessoas aqui meio que consideram uma continuação quase do Holocausto, né? Um atentado antissemita com os requintes de crueldade e de ódio, como foi o Holocausto. Tá? Então, vai ser muito, muito, muito triste, e isso vai acontecer na segunda-feira, 10 horas da manhã, horário daqui de Israel. E para terminar, para falar do Eurovision, vai acontecer a primeira semifinal, que é esse Eurovision que a gente falou na semana passada, um festival de música europeu. Israel participa desde 1973, já ganhou 4 vezes, e tem muito pedido de boicote contra Israel esse ano, e vai acontecer em Malmö, na Suécia, uma das cidades mais antissemitas da Europa. Hoje, ou ontem, inclusive, a comissão aqui que identifica os lugares mais perigosos para Israel, para os israelenses irem, emitiu mais um alerta dizendo para não ir para lá, dizendo para os fiéis, os apoiadores lá, os que querem torcer pela música israelense, né, da cantora Eden Golan, para que pensem se vale a pena ir. Quer dizer, então, existe uma coisa, um temor de que haja um atentado terrorista contra israelenses lá. E isso vai acontecer na quinta-feira. Quinta-feira vai ser a primeira semifinal. Se a música israelense passar, vai para a final do Eurovision, que é no domingo, né? Há uma tensão muito grande pela segurança da delegação israelense, há uma tensão muito grande para que não haja, quer dizer, há uma tensão muito grande na expectativa de que o Eurovision esse ano passe sem um atentado terrorista, sem algum atentado especificamente contra judeus ou contra israelenses lá, ou um atentado maior que aconteça, de repente, no lugar onde está tendo o Eurovision, né? Então, estamos todos nervosos, e eu quero terminar, o Expresso vai ser um pouquinho mais rápido hoje, eu quero terminar com um pequeno... Soltaram aí o próprio direção do Eurovision, eles soltam assim alguns clipes dos ensaios gerais das músicas, porque tem que ser uma coisa, meio surpresa, né? Como é que vai ser a música em cima do palco, né? Tem clipes das músicas todas que estão concorrendo, mas não a performance no palco, né? Só que eles costumam liberar alguns clipes. Então, liberaram hoje o clipe do segundo ensaio geral da Eden Golan, cantando a música Hurricane. Queria terminar mostrando esse clipe. Take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. Só uma palhinha da apresentação dela. A gente torce para que, principalmente, nada aconteça com ela, ou com a delegação, ou com ninguém. Muito bonito, assim, só esse trechinho já dá uma ansiedade, uma vontade Ela de está ver. em quinto lugar nas apostas. Na votação, nas Na votação apostas, né? das apostas de quem vai ganhar.
tem sites de apostas, né? Em quinto lugar, o que é incrível para um ano em que tem gente que quer boicotar, que quer que Israel nem participe. A gente fica na expectativa aqui, tá muito bonito, assim, só esse trecho desse ensaio. E fica a nossa torcida pela Eden Golan e também pela segurança dela e que, enfim, nada aconteça. E com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Expresso Israel, hoje um pouquinho mais curto, né? A gente está publicando um pouquinho mais tarde. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no nosso canal, o seu comentário. E muito obrigado a você que chegou aqui até o final. Obrigado também, Dani, por trazer as atualizações. E fica aqui a gente vai acompanhar ao longo da semana e dos dias os acordos dos reféns, a situação do Netanyahu e as celebrações de Yom HaShoah em Israel. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau, até semana que vem.